Estou aqui com a Bíblia aberta em Lucas 5, do verso 1 ao 11, e gostaria de estar compartilhando com você alguns pensamentos a respeito dessa passagem. Quero ler o versículo 1 que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu posso observar aqui uma multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus. Eu posso encontrar nos evangelhos a multidão indo atrás do pão, indo atrás do milagre. Mas nesse momento eu vejo a multidão indo atrás da palavra de Deus. Eles estavam procurando ouvir o que Deus tinha para eles. Estavam apertando a Jesus. Ao apertá-lo, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, Jesus estava ali junto ao lago, à beira do lago. E isso me chama muito a atenção da fome que a humanidade tem de uma palavra viva, de uma palavra que procede de Deus. Nos dias de Jesus, eles estavam acostumados a ouvir a palavra de Deus, mas eles ouviam dos fariseus, dos saduceus, dos intérpretes da lei, dos escribas, mas eles ouviam como um ritual, como algo religioso. Quando eles começam a ouvir a Jesus, até mesmo disseram: este fala como alguém que tem autoridade, porque ele fala de algo que ele está vivendo. Então eles apertavam Jesus, eles criaram ali uma aglomeração de gente para ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão procurando paz, felicidade em muitas coisas e não estão encontrando. Mas muitas pessoas precisam entender que só na palavra de Deus elas vão encontrar alívio para a alma delas, vão encontrar paz, vão encontrar esperança. E realmente eu vejo isso aqui, essa multidão desejosa de ouvir a palavra de Deus. Bem próximo a eles, no versículo 2, então nós temos aqui a multidão no cenário dessa história, e bem próximos a multidão, no versículo 2 diz, e que viu-se 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Isso quer dizer que eles tinham terminado. A ideia que me dá o texto é que era de manhã, quando eles voltam da noite de pesca, estavam ali arrumando, lavando as redes, guardando. Então estava ali Jesus com uma multidão que o apertava porque queria ouvir a palavra de Deus, e próximo à multidão, então, 2 barcos com alguns pescadores que tinham desembarcado há pouco, estavam lavando a rede. Então temos esses 2 cenários ali na beira do lago de Genezaré. No verso 3, se você acompanha a leitura comigo, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Jesus, ele viu a necessidade de não estar tão apertado entre a multidão, e era um costume também que muitos mestres faziam isso, subiam num barco, davam um pouquinho de distância, ficavam espaços de água entre o barco e a beira do rio, ou à beira, normalmente no caso aqui do lago de Genezaré, e as pessoas ficavam ali na beira e ouviam aquele que estava ensinando. Então Jesus fez isso. Jesus, ele entra num dos barcos, que era o barco de Simão. Então ele pede: afasta um pouco. Eu fico pensando, aqueles pescadores não conheciam a Jesus, mas eles permitiram que isso acontecesse. E ele estava ensinando, então, saciando esta fome, esse desejo de ouvir a palavra de Deus que se apresenta aqui no versículo 1. Eu me pergunto quanto tempo Jesus passou ali ensinando. Eu também me pergunto o que Jesus ensinou para aquela multidão que queria ouvir a palavra de Deus. Eu penso uma coisa, que o impacto e influência de um ensino deve-se a quem ensina, deve-se o que ensina, e também de quem recebe e como se recebe a palavra de Deus. Versículo 4 diz assim: quando acabou de falar, disse a Simão: até aqui, parte A, nós vemos Jesus com a multidão.
Mas no verso 4, diríamos que a parte B do versículo, o foco do texto já muda de uma multidão para uma pessoa, que era Pedro, Simão. Então, diz aqui que Jesus, acabando de dar o ensino para a multidão, disse a Simão: faze-te ao largo. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, aparece assim: leve o barco para um lugar longe, ou leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Foi isso que Jesus estava dizendo. Faze-te ao largo, vai para um lugar no lago que você sabe que é fundo, e lança as vossas redes para pescar. Era de manhã. Eles tinham trabalhado a noite inteira. Jesus sabia disso. Jesus também tinha subido no barco, um barco vazio. Se aquele barco estivesse cheio de peixes, Jesus não poderia subir nele. Sabe, muitas vezes eu penso que na nossa vida Jesus terá a oportunidade de fazer alguma coisa quando a gente está vazio de nós mesmos. Enquanto nós estamos cheios de nossas conquistas, cheios de nossos avanços, cheios de nossas riquezas, Jesus parece que ele não tem espaço dentro do nosso barco. Mas parece que quando a gente vem de uma noite frustrada, de um dia frustrado, parece que quando a gente vem de um dia que a gente olha para nós e diz assim: eu sou um fracasso. Olha para nós e diz assim: eu me esforcei tanto, mas não consegui nada. Parece que tudo está vazio. É ali que ele tem a oportunidade, então, de entrar dentro do nosso barco, de entrar dentro da nossa vida para fazer alguma diferença. Eu fico pensando também lá em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia. Eu não vou entrar nas questões teológicas de dois pensamentos teológicos que ficam bem definidos ali em Gênesis 1, no sentido de interpretação. Mas a terra estava sem forma e vazia. E era tudo escuro. E eu já falei sobre isso. Por que era assim? Porque Deus, ele trabalha onde não há forma para dar forma. Onde está vazio, ele enche. Onde está escuro, ele diz: haja luz. Aonde estiver vazio na tua vida, será uma oportunidade para Jesus subir no barco. Será uma oportunidade para Jesus entrar na tua vida e mostrar para a multidão quem ele é através de você. Através de você que se sente assim vazio, se sente fracassado, se sente quebrantado. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não confunda fraqueza com pecado, mas a fraqueza de sentirmos um vaso frágil, um vaso vazio, onde a gente diz: meu Deus, quem sou eu para que o Senhor me use? Quem sou eu que não conheço as Escrituras? Quem sou eu que não sei nem falar em público? Quem sou eu que sou uma pessoa tão limitada em tantas coisas? Jesus, ele escolheu o barco de Simão. Se o barco de Simão estivesse cheio, Jesus não teria como entrar lá. Enquanto a nossa vida estiver cheia de nós mesmos, Jesus não terá como ter um espaço em nós para fazer um grande milagre e para dar-nos um grande chamado. Versículo 4 diz que Jesus disse para Simão: vai para um lugar no meio do lago de Genezaré que seja fundo. O Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, a tua vida está vazia porque você está lutando na tua própria força. Mas eu quero te chamar para a profundidade daquilo que eu quero te mostrar. A partir de hoje, eu quero que você vá para um lugar bem fundo. Você sabe onde está esse lugar. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, você sabe que esse lugar de profundidade é a oração, é a busca da palavra de Deus, é o estar com os irmãos, é o estar com a sua família na fé, é o estar com o teu coração limpo em Deus, é procurar a Deus de verdade. Deus está procurando pessoas que estejam realmente interessadas em lugares profundos. A religião está nos ensinando que ela é muito complexa para a gente chegar a Deus e muito superficial. Mas o Evangelho nos ensina que ele é muito simples para chegarmos a Deus e muito profundo. Por isso Jesus disse para Pedro: Pedro, lança as tuas redes para pescar e faze-te ao largo, ou seja, vai para as águas profundas. Deus está chamando você para sair da superficialidade espiritual que você está vivendo. É só nas profundezas com Deus que você vai entender o porquê Ele pisou no teu barco vazio. O porquê Ele olhou para você e te escolheu quando você olhava para você e achava que não servia para nada. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Que coisa maravilhosa! Quando a gente se sente fracassado no ministério, sem força, sabe? Olha para trás, vê que foi feita tantas coisas, tanta falta de reconhecimento, tanta falta de gratidão, tanto abandono, tantos momentos de solidão, tantos momentos de decepção. Imagina Pedro toda aquela noite com a rede, nada, nenhum movimento na rede, nem uma bota furada, como nós dizemos que ele pôde pescar. Nada apanhamos. Ele olha para a realidade dele e Pedro tem que tomar uma decisão. E eu quero dizer para você também que nessa palavra Deus está falando para você que você precisa tomar uma decisão. Ou você continua olhando a tua circunstância, que pode ser realmente essa. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Ou você continua olhando para isso, ou você olha para a parte B do versículo 5, que Pedro diz, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Mestre, eu reconheço que em mim mesmo, eu olho o meu histórico, não dá. Mas agora eu recebi uma palavra, e essa palavra é tua. Eu recebi um rema. Eu recebi aquilo que é ou foi proferido por voz viva. Algo foi falado, algo foi liberado. Uma palavra foi dita aqui e veio do Senhor. Não veio de um religioso, não veio de uma pessoa qualquer. Veio do Senhor, ele chamou Jesus de mestre. E ele diz então, sobre esta palavra que eu estou recebendo, eu vou lançar. Eu vou soltar aquilo que não funcionava, crendo que agora vai funcionar. As mesmas redes que eu já estava agora quase dobrando elas, já tinha lavado, eu já estava agora embrulhando, já estava agora guardando. Eu vou pegar ela de volta e vou lançar. O versículo diz isso. Sob a tua palavra lançarei as redes. Aquilo que você achava que já não servia na tua vida. Aquele dom que você achava que era até ridículo você usá-lo. Aquela habilidade que Deus te deu que você achou que não servia para nada. E você guardou e enterrou o teu talento. Pedro está dizendo hoje aqui que ele pegou tudo aquilo e ele disse, eu vou usar, mas agora eu vou usar em base à palavra que eu recebi. A melhor maneira de você ser usado por Deus é dentro das tuas próprias características que Ele te fez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ser usado em uma palavra que Ele te dá. Bendito seja Deus. A lógica era essa. Trabalhou toda a noite sem pescar nada. A lógica não foi mais forte que a obediência. A obediência foi mais forte que a lógica. Então você tem na tua mão agora a tua circunstância, a tua realidade e uma palavra que Deus te dá. Deus, o Senhor Jesus disse para Pedro, lança a tua rede, essa que você está acabando de querer guardar. Pega ela de volta, sobe agora no teu barco, porque eu já pisei nele. Quando Jesus pisa em algo na tua vida, o milagre começa a acontecer. Quando você dá um acesso em áreas da tua vida que estão desativadas, ele vai ativar e dizer, agora você pode ir, porque eu pisei no barco. Esse barco que não rendeu nada agora vai render. Esta vida que não deu nenhum fruto agora vai dar. Vai, em obediência. E Pedro disse, sobre a tua palavra eu vou obedecer. Isso é fé. Eu estava conversando com uma pessoa muito querida ontem. E a respeito de uma frase que eu encontrei, que essa pessoa também postou, que nós estávamos conversando a respeito disso. A frase diz o seguinte, fé é colocar o pé mesmo sem ter chão. Tente ouvir isso de novo. Fé é colocar o pé mesmo sem ter chão. Talvez escreva, se você puder, isso. Isso me chamou muito a atenção e me deixou um ponto assim de pergunta e de preocupação. Depois eu peguei essa frase e coloquei de lado e fui em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e coloquei do lado e fiz a comparação entre as duas frases. Volto a dizer a frase que eu encontrei. Fé é colocar o pé mesmo sem ter chão. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sabe, Pedro, ele começou a ter experiências com Deus e ele foi mar adentro, lago adentro, porque ele tinha uma palavra.
Depois, mais para frente, Pedro tem a experiência de andar sobre aquele mesmo lago. Por quê? Porque ele disse, se tu és mesmo o Senhor, então manda-te eu ter contigo. E Jesus falou, então vem. E ele foi. Ou seja, a fé não é colocar o pé mesmo sem ter chão. A fé é colocar o pé aonde o Senhor deu uma palavra, que mesmo que eu não veja o chão, mas Ele me deu uma palavra, então, em base a esta palavra, eu vou atuar. Porque ela é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Deus me prometeu, por isso eu espero. Quando alguém te faz uma promessa, você está esperando dela, não está? É a convicção dos fatos que ainda não estou vendo. Como eu dizia, o marido prometeu para a esposa levá-la com os filhos para passear no final de semana. E aí então a esposa está se preparando e ela tem a convicção, eu não vi, mas ele já disse onde nós vamos, então eu estou imaginando, eu não vi, mas eu tenho a convicção que isso vai acontecer, porque eu espero na palavra que ele me deu. Isso é fé. E foi dessa maneira que Pedro atuou. Pedro obedeceu. Nessa versão, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. A vida de fé não é fazer coisas que sentimos, é fazer coisas que entendemos que recebemos de Deus uma palavra. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. A primeira tentativa foi na força deles. Trabalharam toda a noite e nada pescaram. A segunda foi na força da palavra de Jesus. Apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Em que força você está trabalhando? Em que força você está vivendo? Versículo 7. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Quando Deus te dá uma palavra e você obedece, então um milagre vai acontecer na tua vida e você vai ter tantos recursos que vai poder dar para outros, vai poder abençoar a outros. Versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro vem aqui a reconhecer quem fez o milagre. Ele se prostrou. A palavra em grego quer dizer que ele caiu perante Jesus em reverência e em súplica aos pés de Jesus, ali publicamente. Há milagres que nos ajudam a abrir nossos olhos para entender quem é Jesus. Mas há milagres que, mesmo que Jesus faça, como foi o caso daqueles 9 leprosos, eles não voltaram para agradecer nem para adorar. Somente um voltou. Há pessoas que recebem milagres de Deus e elas continuam o caminho delas sem nunca entender que Jesus é o Senhor. Quando Pedro vê esse milagre, ele se prostra, ele cai diante do Senhor em reverência e súplica. Essa é a função do milagre, este é o propósito do milagre. Quando Deus faz um milagre na tua vida, é para você cair diante dele em adoração, não somente para agradecer o milagre, mas para dizer a palavra que Pedro disse. E Pedro disse, Senhor. A palavra aqui é muito forte. Ela vem do grego, que quer dizer aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence. Aqui Pedro estava se rendendo por primeira vez a Jesus. O milagre todo, aquele contexto, proporcionou a Pedro uma oportunidade de conhecer Jesus como seu Senhor. E ele então diz, Senhor, Curios ou Quírios, tu és aquele que eu me submeto, tu és o Senhor, o que tem agora é o proprietário do meu coração. Como é importante, quando alguém se converte a Cristo, tem a revelação de quem é Jesus, possa reconhecê-lo em primeiro lugar como Senhor. Foi o mesmo caso de Saulo, quando ele está perseguindo a igreja em caminho a Damasco, lá em Atos. Ele então tem aquela luz, ele cai, quando ele tenta abrir os olhos, ele não consegue enxergar. A primeira coisa que ele diz é Senhor. Conhecer a Jesus como Senhor nos levará a entender que Ele é Salvador, que Ele é amigo, que Ele é companheiro, que Ele é tudo. O grande problema do nosso cristianismo atual é esse, que muitos cristãos não o vê como Senhor. E aí vem então um sentimento de reverência que Pedro diz, retira-te de mim.
Afasta-te, livra-te do poder de mim, que sou um pecador. Escapa-te de mim, não fique perto de mim, eu não sou digno de estar perto de ti. A maior maneira de entender que Jesus é o Senhor e Salvador é através de entender que nós somos o maior pecador, a pessoa mais suja e mais necessitada da obra do Calvário, da obra da cruz de Cristo. Quando reconhecemos que somos o maior pecador, reconheceremos que Ele é o maior Senhor e Salvador. E Pedro então faz isso. Ele diz que sou um pecador, um homem dedicado ao erro, um homem escravo que não é livre do pecado. Isso é o que eu sou. Como é que ele pôde reconhecer? Foi o milagre ou seus olhos se abriram? O milagre foi um caminho usado, foi uma ferramenta usada por Deus. Mas muito mais que o milagre é que ele viu quem fez o milagre. Verso 9, eles ficaram admirados. Uma admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E no verso 10 vem o chamado de Pedro, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Jesus disse para Simão: não temas, de agora em diante você vai ser um pescador de homens. O teu trabalho está mudando. O milagre, você acreditou na palavra, você olhou a tua circunstância, você colocou fé na minha palavra e você viu o milagre, você repartiu a bênção com outras pessoas, agora eu vou mudar a tua história. Não será mais pescador de peixes, será agora pescador de homens. E o verso 11 termina: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E os peixes? Para que o milagre, para que agora eu vou estar pensando nos peixes, ou para que agora eu vou estar pensando no milagre, se eu encontrei quem o fez? Para que eu vou ficar pensando na bênção, se eu encontrei o que abençoa? Os recursos para a família estavam supridos. Eles deixaram tudo. Para que a gente possa dar esse passo de deixar tudo e seguir a Jesus, a gente precisa entender quem é Jesus, para valer a pena deixar tudo. Então, para que eles dessem o próximo passo, que era seguir a Jesus, eles tinham então que primeiro deixar tudo, e para deixar tudo precisavam entender se valeria a pena deixar tudo. E eles entenderam que valia a pena. E diz assim a Bíblia que eles seguiram a Jesus. E para dar esse passo de seguir a Jesus, é necessário dar o primeiro passo, que é deixar tudo. Eu quero estar concluindo esse pensamento com você, dizendo o seguinte: da multidão para o discípulo. Na multidão, do verso 1 ao 4, nós vemos o desejo de ouvir os ensinos de Jesus. Eles ouviram, mas eles foram embora para casa. Agora Pedro, do verso 4 ao 11, ele ouviu a palavra de Jesus, ele experimentou o milagre da pesca, ele reconheceu quem era Jesus no versículo 8, sua vida foi mudada no versículo 10, veio chamado para o ministério, agora você será pescador de homens. E no verso 11, a renúncia. Ele arrumou tudo, deixou tudo certinho. Ele deixou tudo, ele seguiu a Jesus. Eu quero orar com você. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado por esse texto de Lucas capítulo 5. Eu quero orar neste momento e pedir que esta palavra possa falar muito ao coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Eu oro por essa multidão que está faminta de ouvir tua palavra. Usa a igreja, usa cada um de nós para levar a palavra aos que ainda não te conhecem. E ajuda-nos, Senhor, diante do desafio de olhar nossas circunstâncias e nossas próprias vidas cheias de limitações, acreditar, Senhor, que se o Senhor nos dá uma palavra, sim, as coisas poderão mudar. E foi o que Pedro fez. E isso foi fé. Eu quero te pedir, gera essa fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, e agora, esse meu irmão, essa minha irmã ouviu a tua palavra. Gera esta fé no Espírito, e gera esta vida no Espírito, para gerar as mudanças necessárias. Senhor, diante das circunstâncias, que os nossos olhos estejam na tua palavra, e as nossas ações caminhem de encontro, não às circunstâncias, mas de encontro à tua palavra. Eu oro, Senhor, para que a gente possa nos prostrar diante de ti,
reconhecer teu senhorio em nossas vidas, reconhecer o quão limitados somos e o quão ilimitado tu és, e poder deixar tudo e seguir ao Senhor. Deus, esta é a minha oração, no teu santo nome. Amém e amém. Deus te abençoe.